Nós vamos, nesse instante, fazer um comentário, um breve comentário sobre uma das doenças que mais acomete a vida humana aqui na Terra, que leva as pessoas a tanto sofrimento, que é o câncer. Então, com relação ao câncer, vamos ver como tudo começa. É quando o espermatozoide do pai se une ao óvulo da mãe, forma-se uma célula chamada ovo ou zigoto. Essa célula, se multiplicando, vai formar toda a estrutura física do corpo de um espírito que vai reencarnar com uma programação de vida. Esse corpo, para se ter uma ideia, ele é formado por 7 octilhões de átomos e trilhões de células. Um universo totalmente imensurável e desconhecido por todos nós, mesmo com todo esse avanço da ciência. O câncer, por sua vez, começa em uma única célula. As células cancerosas, elas são formadas a partir das células tronco adultas. São essas células tronco adultas que regeneram o nosso tecido e elas duram todo o tempo de nossa vida. Portanto, elas podem sintetizar e acumular longas transformações que com certeza levam ao surgimento das células malignas ou células cancerosas. Quando o câncer não apresenta sintomas na fase inicial, e muitos dos nossos problemas de vida pessoal também são assim, ele não pode ser detectado, mas podemos ficar alerta com relação a alguns fatores, como perda de sangue, no caso das mulheres, menstruação muito irregular, presença de nódulos em qualquer região do corpo, a própria rouquidão, emagrecimento sem causa aparente, a anemia e também aqueles sinais que crescem na pele, que muitas vezes estão fora daquilo que a gente tem o hábito de observar. O câncer também pode acontecer até mesmo com os animais, inclusive os insetos. Uma criança, antes de nascer, ela pode desenvolver um tumor maligno, como vemos em alguns casos. Aí vem a pergunta: se a criança nem nasceu, como é que ela pode ter um câncer? Aonde está o amor, a misericórdia e a justiça de Deus? A resposta é: o câncer funciona como um aspirador das impurezas do espírito ou dos espíritos que são contraídas ou que foram contraídas em vidas passadas. Tudo que atinge o corpo físico já atingiu de alguma forma o corpo espiritual. Para termos uma ideia, quando um viciado em drogas ele desencarna, ele sofre uma grande crise de abstinência lá no mundo espiritual, porque a vida continua nas sucessões das reencarnações de todos nós. É importante lembrar que a medula produz todas as células sanguíneas. Quando estamos no ventre de nossa mãe, o nosso crescimento é muito rápido. Isso porque um tipo de gene acelera a divisão e multiplicação celular. E esses genes são chamados de oncogenes. Porém, quando esse gene funciona adequadamente, tudo bem. Mas quando isso não acontece, poderão dar origem a um tumor que tanto pode ser benigno como pode ser maligno. Os oncogenes, por sua vez, eles são controlados por um tipo de gene chamado de repressor, que tem a função de inibir os oncogenes em sua função após o nascimento. À medida que vamos crescendo, a velocidade dos oncogenes vão diminuindo, ou vai diminuindo, enquanto que as dos repressores tendem a aumentar. Veja que equilíbrio fantástico é o processo de desenvolvimento da vida, tanto espiritual como da vida orgânica. Tudo isso movido por uma lei maior, que é a lei de Deus. Para que o câncer venha a surgir, são precisos 2 fatores. O oncogênio esteja espalhado ou trabalhando errado e o gene repressor sem trabalhar, ou seja, a inatividade ou a parcialidade de um e a atividade do outro.
Mas existe um terceiro fator, e esse é muito mais importante, talvez, que seja o sistema imunológico. Todos nós, sem exceção, temos células cancerosas em nosso organismo. Mas o nosso sistema imunológico não permite que elas se transformem em tumor. Veja que coisa maravilhosa é o processo do equilíbrio orgânico, que eles chamam de processo a metástase, né? Ou melhor, a homeostase, que é o processo do equilíbrio de todo o sistema orgânico. O nosso sistema imunológico ele é muito sensível, podendo ser atingido pelo nosso poder mental. Tudo está na força do pensamento. O nosso corpo, a nossa vida, tudo isso é movido por uma única realidade que é o pensamento. Ou seja, um trauma psíquico, um desequilíbrio, um estresse, uma ansiedade pode provocar um sistema de desequilíbrio no corpo físico e isso pode dar início a um processo canceroso. Não é regra geral, mas a gente sabe que isso pode acontecer. Porque o sistema imunológico, até mesmo ele pode ser vítima de uma depressão. Ou seja, uma pessoa deprimida, ela pode estar enviando para seu sistema imunológico um sistema ou uma ideia de desequilíbrio e isso pode provocar uma abertura dentro desses campos que são necessários para a nossa estabilidade, tanto orgânica como emocional, provocando uma doença, seja ela qual for, e dentre elas o próprio câncer. E quando uma dessas células, que são os oncogenes, escapa do sistema imunológico, ela atrai para perto dela os vasos sanguíneos que irão acelerar o seu crescimento. Há uma vasculação e isso faz com que tudo se desenvolva de maneira rápida. Por isso que o processo da multiplicação de células cancerosas é muito rápido. O tumor cresce quanto maior for a quantidade de oxigênio e dos nutrientes, como o próprio açúcar, que são levados pelos vasos sanguíneos, que, como dissemos, eles vão irrigar todo esse tumor, ou esses tumores, quando no caso da metástase. A medicina moderna tem desenvolvido determinados medicamentos, graças a Deus, para diminuir o tumor, bloqueando a vasculação do mesmo. Isso também é importante. Dependendo da resposta, medicamentos, o estado emocional do paciente, ou o próprio tumor, pode desaparecer e isso pode não ser um milagre, como muitos pensam. É bom lembrar que, como espírito evoluído, tudo que Jesus praticou em termos de milagre, quem sabe até a própria cura do câncer, foi aprendido através de outras civilizações, porque nós sabemos que nós não estamos aqui sozinhos. O homem precisa aprender a utilizar as energias que possui tanto no seu corpo físico como no seu corpo espiritual, ou como podemos chamar, no seu corpo extrafísico. Para se ter uma ideia, se pegássemos 60 gramas do nosso corpo, teríamos energia capaz de construir 100 bombas atômicas iguais àquelas que foram, ou melhor, igual àquela que foi acionada, que foi lançada na cidade de Hiroshima. Imagine você a quantidade de bombas atômicas que seu corpo possui. Se tivéssemos toda a nossa energia sob nosso controle, como teve Jesus, faríamos o que ele fez, através do que ele disse, que moveríamos montanha. Para cada célula do corpo físico, temos uma célula correspondente ao nosso corpo extrafísico ou corpo espiritual. Portanto, o nosso corpo é uma continuação ou uma reprodução do nosso corpo espiritual, que por sua vez é uma reprodução e uma continuação do nosso corpo mental. Como nós dissemos no início, nós somos aquilo que pensamos. E aí vem a pergunta: se existe um planejamento inteligente para a vida, por que adoecemos? Assim como um cirurgião se utiliza de um bisturi para remover os tumores de um paciente, Deus nos envia as doenças, como o próprio câncer, que funcionam como um bisturi para remover as impurezas que contraímos, do que falamos, fazemos e até mesmo que pensamos. Não é castigo, mas uma advertência que recebemos pela nossa conduta de vida. Por isso o câncer ele funciona como um aspirador das impurezas do espírito. Se o câncer é um aspirador das impurezas do espírito, por que os médicos operam? Olha que pergunta interessante. Não sabemos até onde esse câncer deve ir, só Deus.
Deus age nas criaturas através das criaturas. Por isso é muito importante vermos as metástases. Temos duas interpretações, para no caso das metástases, que são a materialista e a outra que é espiritualista. A materialista diz que as metástases são muitas vezes tão pequenas que elas não conseguem ser vistas. Na visão espiritualista, as impurezas do espírito continuam procurando válvula de escape, ou seja, ficam sempre procurando as metástases. Que coisa interessante essa comparação que é feita. A causa de todas as doenças, ou da doença, não está no corpo físico, está sim no corpo espiritual. Então vem a pergunta, por que então o cirurgião deve remover um tumor maligno se esse funciona como um aspirador das impurezas do espírito que é imortal? Isso porque nenhum médico sabe até onde deve ir o sofrimento de alguém. Tem, portanto, no caso médico, a obrigação de curar, aliviar e consolar, pois Deus, como nós vimos, age nas criaturas através das criaturas. A origem espiritual do câncer, essa é uma pergunta interessante e a gente tem, com certeza, a maneira ou o meio para informar acerca desse fato. Muitas das nossas doenças foram adquiridas em vidas passadas. Isso é importante. Todas as nossas doenças não tratadas ficam no DNA do perispírito que se instalará também nos corpos futuros, até que sejam devidamente tratadas e aspiradas, e isso só se consegue com a evolução moral. O espírito ele só se liberta dos seus karmas, das suas dores e do seu sofrimento através do processo evolutivo. E o que é evoluir? É amar ao próximo, é ser aquilo que Jesus pediu que nós fôssemos aqui na Terra. Irmãos, solidários, honestos, pessoas corretas, que tratam a vida de maneira edificante, e essas pessoas, sim, elas têm uma chance muito grande de ser eternamente felizes, que é o desejo de todos nós, como experiência de vida. O que é que nós podemos esperar com relação à cura do câncer? Olha que pergunta. Aí vem essa justificativa que nós podemos dar, a evolução científica. Claro que a ciência está sempre na vanguarda de tudo isso. Tecnologia, merecimento através da evolução moral de cada um, isso é mais importante. O que nós dissemos, a evolução moral de cada um. Isso porque nós não fomos criados, claro, para sermos doentes e muito menos ter um câncer. Portanto, meu amigo, minha amiga, nunca queira lembrar de vidas passadas, pois isso nos traz mais problemas do que solução. O bisturi que o cirurgião utiliza hoje para operar, talvez ele tenha usado em vidas passadas para matar ou torturar, nós não sabemos. Muitas das vítimas do passado talvez sejam, quem sabe, os pacientes do presente. E assim a gente pode ter uma rápida ideia do que seja o câncer e como nós devemos lidar com ele, quando no caso se instala no nosso corpo, ou quando se instala no corpo de uma pessoa que nós queremos bem, um familiar nosso. Para Deus tudo é possível. Nós ainda por imaturidade mergulhamos na desesperança, na tristeza, mas lembre-se que nós não fomos criados, como eu disse, para sofrer e muito menos para adoecer. Muita paz.